Um legado polêmico. A história da Baía de Guantánamo. A Baía de Guantánamo, um porto de águas profundas na ponta sudeste de Cuba, tem sido um ponto de discórdia entre os Estados Unidos e Cuba por mais de um século. Este local estratégico tem uma história rica e complexa, marcada por conflitos e controvérsias. Sua história está entrelaçada com disputas de poder e manobras políticas. Desde o início do século XX, Guantánamo tem sido um símbolo de influência e controle. A história de Guantánamo começa em 1903, após a Guerra Hispano-Americana, quando Cuba foi pressionada a arrendar o território aos Estados Unidos. Este arrendamento foi um ponto de virada nas relações entre os dois países. Os EUA viam a Baía de Guantánamo como um local ideal para uma base naval. A localização estratégica permitia um controle naval significativo no Caribe. A Emenda Platt concedeu aos ECLAs EUA o direito de arrendar o terreno para estações navais. Este documento foi fundamental para a presença americana em Guantánamo. Este acordo, assinado sob coação, efetivamente cedeu o controle da Baía de Guantánamo aos Ilkigonekawa. A relação entre os dois países nunca mais seria a mesma. Em 1934, um novo tratado tornou o arrendamento perpétuo, com os EUA pagando um aluguel anual de 4.085. Este tratado solidificou a presença americana na região. O arrendamento tem sido uma fonte de tensão duradoura, com Cuba repetidamente pedindo o retorno do território. As demandas cubanas têm sido uma constante na política internacional. No entanto, os ECLAs EUA mantiveram sua reivindicação, citando o Tratado de 1934 e sua importância estratégica. A Baía de Guantánamo continua a ser um ponto crucial na geopolítica do Caribe. O atolador legal e ético, controvérsias em torno de Guantánamo. Desde o seu início, o campo de detenção da Baía de Guantánamo tem sido palco de controvérsias. A instalação, localizada em território cubano, foi criada para abrigar suspeitos de terrorismo após os ataques de 11 de setembro. Contestações legais, preocupações éticas e alegações de abusos dos direitos humanos têm assombrado a instalação. Advogados e ativistas têm lutado incansavelmente para trazer à luz essas questões. Uma das questões mais polêmicas tem sido a detenção indefinida de indivíduos sem acusação formal ou julgamento. Muitos detentos passaram anos sem saber quando ou se seriam libertados. Grupos de direitos humanos argumentam que a detenção por tempo indeterminado viola princípios legais fundamentais. Eles destacam que todos têm direito a um julgamento justo e à presunção de inocência. Alegações de tortura e abuso mancharam ainda mais a reputação de Guantánamo. Técnicas de interrogatório severas foram amplamente criticadas por organizações internacionais. Relatos de privação de sono, afogamento simulado e confinamento solitário vieram à tona, provocando condenação internacional. Essas práticas foram vistas como formas de tortura psicológica e física. Essas alegações alimentaram a percepção de Guantánamo como um lugar onde os direitos humanos são rotineiramente violados. A pressão internacional para fechar a instalação tem sido constante. As tentativas de fechar a instalação encontraram oposição política e obstáculos logísticos. Apesar dos esforços de várias administrações, o futuro de Guantánamo permanece incerto. A jogada de Trump com a imigração, um novo capítulo na história de Guantánamo? Em 2025, o governo Trump anunciou planos para expandir a Baía de Guantánamo como um centro de detenção para imigrantes indocumentados. Essa medida, recebida com críticas generalizadas, ameaçou complicar ainda mais o legado da instalação. Trump enquadrou a proposta como uma medida necessária para deter a imigração ilegal e proteger a segurança nacional. O plano previa transformar Guantánamo em um enorme centro de detenção para imigrantes sem documentos. Os críticos denunciaram o plano como desumano, argumentando que criaria um sistema de encarceramento em massa para populações vulneráveis.
A proposta acabou não ganhando força, mas destacou o potencial de Guantánamo ser usada para conveniência política. Seção 5. Guantánamo hoje. Uma prisão no limbo. Em 2025, a Baía de Guantánamo permanece aberta, embora com uma população de detentos significativamente reduzida. Cerca de 40 homens ainda estão detidos na instalação, muitos deles há mais de 2 décadas sem acusação ou julgamento. O governo Biden prometeu fechar o campo de detenção, citando seus custos exorbitantes e danos à reputação do Zirai. No entanto, o caminho para o fechamento permanece incerto, com desafios logísticos e oposição política. O legado de Guantánamo continua a lançar uma longa sombra sobre a política externa dos Iriuala. Seção 6. O governo Biden. Esperanças de fechamento. O governo Biden enfrenta pressão crescente para cumprir sua promessa de campanha de fechar a Baía de Guantánamo. As etapas iniciais incluem a nomeação de um enviado especial para supervisionar as transferências de detidos e revisar os casos. No entanto, desafios significativos permanecem, incluindo a oposição do Congresso e obstáculos legais e diplomáticos complexos. Seção 7. A perspectiva cubana. Um espinho no lado da soberania. A contínua ocupação americana da Baía de Guantánamo continua sendo uma fonte de tensão nas relações EUA-Cuba. O governo cubano tem condenado consistentemente a presença dos EUA, considerando-a uma violação de sua soberania. Cuba tem repetidamente pedido o retorno de Guantánamo, argumentando que o acordo de arrendamento de 1903 foi imposto sob coação. O futuro de Guantánamo provavelmente continuará sendo um ponto de discórdia nas relações EUA-Cuba. Seção 8. O futuro incerto de Guantánamo. Uma encruzilhada de justiça e geopolítica. O futuro da Baía de Guantánamo está em jogo, preso entre justiça, geopolítica e legado. O compromisso do governo Biden de fechar o campo de detenção enfrenta obstáculos significativos. O resultado terá implicações de longo alcance para os detidos e para a reputação dos PIBAUs. Seção 9. Conclusão. Um legado de controvérsia e um chamado à reflexão. A Baía de Guantánamo permanece como um lembrete sombrio das tensões entre segurança e direitos humanos. Sua história reflete as complexidades das relações internacionais e os desafios de defender a justiça. A história de Guantánamo é um chamado à reflexão, lembrando-nos de que as escolhas de hoje moldam o mundo de amanhã.